Tá? A gente não vê esses exemplos nos cursos de cálculo, mas tem. Tá? Funções que não são Riemann integráveis. Então, o que nós fazemos? Se é difícil integrar nas variáveis x e y, nós integramos em outras variáveis. Então, eu vou falar de novo porque a ideia é mais importante do que fazer conta. Contas, pratique e aprende a fazer. Se essa integral é complicada nas variáveis x e y, o que você faz? Você modifica as variáveis. Você modifica para u e v, digamos. E qual é o objetivo? O objetivo de transformar isso daqui em um objeto mais fácil de se calcular. Tudo bem? Esse procedimento é chamado de mudança de variáveis na integral dupla. Então, o que acontece é o seguinte, veja bem, nós temos aqui o seguinte, aqui é o plano UV, tá? Vou imaginar que eu tenho um plano aqui eu tenho a transformação φ. O que é essa transformação? Pela aula de hoje, o que vocês entenderam com essa transformação? É ela que mapeia pontos do plano V em pontos do plano Q. XY. Aí, esse aqui, ó, a F, onde que mora a F? Ó, a morada da F aqui é a reta. A F é uma função que está definida em D e assume fatores em R. Ok? É uma função de duas variáveis. Eu quero integrar F sobre este conjunto. Só que integrar F aqui é muito difícil. Então o que a gente faz? A gente pega e não integra a F aqui. A gente integra ela onde? Aqui. Certo? Isso equivale a dizer que eu vou integrar a F composta com quem? Com φ. Então, essa integral dupla, primeiro, suposições sobre a φ. Né? A transformação tem que ser de classe C1. Essa é a primeira suposição. Além disso, a transformação tem que ser de inversível. O que significa isso? Ela tem que admitir inversa. Este ponto é mapeado neste, mas se eu quiser voltar deste, eu volto aqui. Ok? Ela tem que ser inversível. E além disso, aquele personagem que eu defini ontem, que é chamado de jacobiano da transformação, como é que define esse jacobiano mesmo? É o determinante da matriz x1, xv, y1, o quê? yv. O jacobiano não pode se anular. Então, se essas três, claro, óbvio, isso aqui tem que ser um compacto. Se essas três condições são respeitadas, então a integral dupla de f sobre g se escreve como a integral dupla de f composta com a φ de um v, mas eu vou integrar sobre qual região? Vou integrar sobre uma região B de um v, tá? Uma região do plano do v. O que aparece aqui? Valor absoluto do jacobiano deu dv. Eu pedi que vocês fizessem uma analogia do jacobiano com aquela fórmula. Qual é a analogia que existe entre essa fórmula e a fórmula de mudança de variável na integral de função de uma variável? Tá? É importante fazer aquela analogia, que é a mesma coisa. Isso aqui, o jacobiano aqui faz o papel da filinha de U que eu mostrei ontem para vocês. Tá? Um caso particular de extremo interesse em mudança de variáveis é
quando a transformação é dada em coordenadas polares. Isso na prática a gente utiliza muito, não é? Então, caso particular, coordenadas polares. Como é que é a transformação para coordenadas polares? Como é que é? X, como é que é a X é quem? Rho cosseno θ, Y é quem? Rho seno θ. Gente, não tem problema nenhum. Olha só. Aqui no nosso curso nós estamos chamando o raio polar de Rho. Mas tem livros que chamam de R. Não tem problema nenhum. Tá? Talvez a Cláudia, no cálculo 2 dela, chama de R, ou chama de A, de outra letra, não tem problema. Tá? O importante é a gente perceber o que está se passando aqui. Então, o ponto, essa medida aqui ó, é o Rho, que é o raio polar, e este daqui é o θ. Ok? Além disso, x² mais y² é igual a quanto? Rho². E como que é o jacobiano dessa transformação? Como que é? É Rho. Tá? Esse Rho, que é o raio polar, ele é sempre positivo. Tá? Então, o jacobiano dessa transformação é Rho. Tudo bem? Que aqui, na própria definição aqui de coordenadas polares, a gente assume que o Rho seja positivo. Tá? Então, como fica essa fórmula escrita para coordenadas polares? É a mesma coisa, só que aqui vai aparecer quem? Rho. Tudo bem? Então, ontem eu terminei a aula exibindo um exemplo de como calcular uma integral dupla via coordenadas polares. Você pode fazer mudanças de variáveis das mais diferentes formas, mas um caso que merece atenção é coordenadas polares. Tá? Eu vou continuar, vou fazer mais alguns exemplos envolvendo isso aí. Tá? Que número que é agora, gente? É o quinto? Olha, alguma dúvida nisso aí, gente? Nós queremos calcular a integral dupla sobre b de x² mais y² dx dy. Agora vocês vão me perguntar quem é a região de integração, quem é B. Né? Então, B é o conjunto de todos os pontos V2 para os quais essa desigualdade aqui é atendida. E aí, gente? Qual que é o primeiro passo? Visualizar a região de integração. A região de integração, veja bem, essa desigualdade, 1 menor do que ou igual a x² mais y² menor do que ou igual a 4, ela pode ser escrita de uma outra forma equivalente. Ela pode ser escrita assim: x² mais y² menor do que quem? Do que 4. Ó. E por outro lado, x² mais y² maior do que quem? Do que 1. Muito bem. Geometricamente, o que significam esses conjuntos? Nós já vimos isso. O que significa esses conjuntos? Isso aqui, se eu penso na igualdade, isso aqui é um disco centrado uma circunferência centrada na origem com raio 4.
E aqui é uma circunferência centrada na origem com raio único, pensando na igualdade. Tá? Então, observe o seguinte. Você tem uma circunferência de raio 2 e você tem uma circunferência de raio 1. Concorda, gente? Mas agora nós vamos avaliar esses sinais. O que significa isso aqui ser menor do que 4? É um disco de raio 2, ok? Mas o que significa essa daqui ser maior do que 1? É como se fosse um sol. Enxergam isso? Então, se eu pinto a primeira de azul e pinto a segunda de laranja, onde que as cores se misturam? Naquele anel, não é? Então, anel não, essa é uma ampulheta, né? Então, essa é a região de integração. E quando a região de integração, isso aqui é uma dica importante, quando a região de integração for em forma de um disco ou em forma de uma arruela, qual que é a mudança de variáveis que vem em mente para a gente? Coordenadas polares. Essa é a dica, tá? Muito bem. Então aqui eu já sei que está fácil. X quadrado mais y quadrado eu vou substituir por quanto? Por ρ quadrado, não é? Tudo bem? Agora eu preciso descobrir qual é a variação do ρ e do θ, olhando nesse desenho. O que vocês acham? Como é que é a variação do raio polar? De 1 até quanto? De 1 até 2. Então o raio polar ele varia de 1 até 2. E o ângulo polar? O que eu tenho que fazer para descrever toda essa figura aqui? De 0 a 2π, não é verdade? De 0 a 360. Então, o ângulo polar varia de 0 a 2π. Pronto. Então, essa integral dupla sobre b de x quadrado mais y quadrado dx dy, ela se escreve da seguinte forma: integral dupla sobre uma região do plano ρθ. Isso daqui eu troco por quê? Rho quadrado. Então, vamos com calma. Não posso esquecer de quem? Do jacobiano. Quem que é o jacobiano aqui? É ρ. Então, vezes ρ. dρ dθ. Pronto. No próximo passo, agora o que eu faço? Escrevo os limites de integração. Eles já estão aqui, ó. Eles já estão aqui. Então, essa integral se escreve da seguinte forma: é integral. Aqui a região é retangular, tá? Então, vai ser a integral de 0 a 2π, da integral de 1 a 2, de ρ ao cubo, dρ dθ. Tá claro isso aqui, gente? Tudo bem? Enxergaram? Porque, olha só, olha aqui, ó. Se a região de integração fosse esse disco, de raio 1, o raio polar é isso aqui, ó. Então ele varia de 0 até 1, tá? Aqui ele varia de 1 até 2. E aqui, ó, se fosse assim, ó, a região de integração, o raio polar continua variando de 0 até 1, mas o ângulo polar agora é de 0 a π, então a meia 1, tá? Muito bem, então aqui, ó, nós não vamos ter dificuldade nessa integral, tá? Eu vou colocar aqui, aproveitar esse espaço, integral de 0 a 2π, da integral de 1 a 2, de ρ ao cubo, dρ dθ. Então aqui, gente, olha só. Qual que é a integral de ρ ao cubo em relação a ρ? Ρ a quarta sobre 4. Então vai ser integral de 0 a 2π, de ρ a quarta sobre 4, avaliado de 1 até 2, dθ.
Quanto dá isso aqui? 2 a 4 sobre 4. 16 por 4 dá 4. 4 menos 1 quarto. Enxerga? 4 menos 1 quarto dá quanto? 4 menos 1 quarto. Dá 15 quartos. Não é? Esse 4 aqui é 16 sobre 4. 16 menos 1, 15 quartos. Tá? Então eu fiquei com a integral de 0 a 2π de 15 quartos de θ. Esse 15 quartos é constante, sai da integral. Ok? Então vai ficar 15 quartos. Quanto vale a integral de 0 a 2π de dθ? Vale 2π. Porque isso aqui, qual que é a integral de dθ? É θ. Avaliar de 0 a 2π. É 2π. Então essa integral vale 2π. Simplifico. Quanto vai dar isso aqui? 15π sobre 2. É o valor dessa integral. Tá? E nós utilizamos o que? Coordenadas polares para calcular. Ok? Vamos ver mais um caso. Mas uma coisa que precisa ficar bem claro na cabeça de vocês é o seguinte: coordenadas polares é um caso particular de mudança de variáveis na integral. Tá? Ontem, no primeiro exemplo, nós fizemos um caso geral de mudança de variáveis. Tá? Agora aqui, quando você vê uma região de integração dessa forma, você vê uma soma de quadrados, não faz sentido pensar em outra mudança de variáveis, né? Quando a gente for, semana que vem, a gente for estudar a integral 30, essas coisas vão ser estendidas para as integrais tríplicas. Tá? Exemplo 6. Eu gostaria de calcular esta integral ok? Agora eu vou dizer quem é a região de integração. B é o conjunto de todos os pares de R2 de tal forma que x² mais y² é menor do que ou igual a 2R e R positivo. Como é que é a região de integração? Quem sabe disso? Como é que é? Vou colocar 2R². Como é que é a região de integração? Esse R aqui, que apareceu em cena, é um número. Suponha que o R seja 1. Aí, aqui aparece 2. Aí o raio do disco vai ser quanto? O raio de 2. Não é? Então, mas como é que é o raio aqui? O raio é sempre a raiz quadrada do elemento que aparece aqui, não é? Então, a raiz quadrada disso aqui, se R é positivo, é R raiz de 2, não é verdade? Vocês enxergam isso? Sim ou não? Então, essa região é um disco. Aí vocês podem estar pensando assim: mas para que complicar e colocar um raio desse? Tem um motivo para isso. Tem um motivo. Daqui a alguns minutos eu vou revelar para vocês. Tá? Então, isso aqui é um disco de raio R raiz de 2. Ó. Então, o raio dele é R
Certo? Não é só a parte de cima? Oi? Não, porque Por causa do X maior que zero. não, só seria a parte de cima se eu colocasse y maior que zero. Aí estaria restringido para y. Tudo bem? Tá. Qual que é a mudança de variáveis que a gente pode utilizar aqui? Coordenadas polares, não é? Aqui nós poderíamos escrever esse menos x quadrado menos y quadrado, eu posso pôr um menos em evidência, e posso escrevê-lo assim, ó. Não é a mesma coisa? Que aí eu ganho que isso aqui é quem? Ao quadrado, não é verdade? Então já é uma coisa para a gente. Então, muito bem. Vou introduzir coordenadas polares. Então, essa integral dupla é exponencial de menos x quadrado mais y quadrado dx dy, ela se escreve assim, integral dupla sobre uma outra região de integração do plano que roteta. Aqui já vamos escrever uma coisa aqui, ó. Qual que é a variação do raio? O que você acha, Gustavo? Ó, você que tinha perguntado. Qual que é a variação do raio polar? De 0 até R que? Raiz de 2. Então, o raio polar varia de 0 até R raiz de 2. Como é que é a variação do ângulo polar? De 0 a 2π. De 0 a 2π. Então, como fica aqui? Fica exponencial de menos ρ ao quadrado. Quem que entra em cena agora? O que é o jacobiano, não é? Não posso esquecer do jacobiano. Dρ dt. Pronto. Agora, o próximo passo é escrever os limites de integração. Tá? Então, isso aqui se escreve da seguinte forma: integral de 0 a 2π da integral de 0 até R raiz de 2 da exponencial de menos ρ ao quadrado, ρ dρ dt. Aí. Muito bem. Mudança de variável nessa integral aqui. Não é isso? Essa daqui não tem saída. Como é que eu resolvo ela? Isso. Vamos fazer. Eu quero integrar isso aqui, ó. Ρ exponencial de menos ρ ao quadrado dρ. Chamo 1 de menos ρ ao quadrado. Ok? E consequentemente, quem que eu dei 1? Menos 2ρ dρ. Então o dρ aqui é o quê? Menos d1 sobre 2ρ. É isso? Então aqui como é que vai ficar? Integral de ρ exponencial de 1 no lugar do d dρ menos d1 sobre 2ρ. Esse menos sai da integral. Na verdade não é só menos meio, não é? Então fica menos meio da integral de E de 1 d1, que é menos meio de E de 1. O que eu chamei de 1? Menos ρ quadrado. Pronto. Tá? Então essa integral, a gente já sabe quanto que vai. Então vai ser integral de 0 a 2π de menos meio da exponencial de menos ρ ao quadrado, avaliada de quanto até quanto? De 0 até R raiz de 2 dt. Tá certo que eu fiz, gente? Confere aí, por favor. Tá certo? Limite superior menos o limite
é menos meio exponencial de quanto? Se eu pego isso aqui ao quadrado, dá quanto? Dá 2R ao quadrado. Enxerga? Então fica exponencial de menos 2R ao quadrado, menos do teorema fundamental, mas já tem menos aqui, fica mais, meio da exponencial de zero. E vou integrar isso aqui em relação a quem? A θ. Gente, agora preste bem atenção nisso aqui. O que eu quero integrar depende de θ. Alguém vê algum θ aqui para ser integrado? Não. Então isso aqui é constante. Isso aqui é constante. Se é constante, isso pode sair da integral. Quando sai da integral, eu vou ficar com a integral de 0 a 2π de dθ. Qual que é a integral de dθ de 0 a 2π? 2π. Que a integral de dθ é θ, avaliado de 0 a 2π, dá 2π. Então esta integral vai ser este número multiplicado por quanto? Por 2π. Por π, falaram bem, então eu posso cancelar aqui o 2. Né? Então isso daqui vai ser menos meio da exponencial de menos 2R quadrado mais meio vezes 2π. Posso cancelar aqui, né? Então o valor dessa integral vai ser π que multiplica em, vou só escrever na ordem contrária, menos exponencial de menos 2R quadrado. Agora, vocês poderiam criticar uma coisa aqui e falar, poxa, mas eu esperava achar um número. Eu esperava achar um número. Só que você encontraria um número se eu colocasse um número aqui também, não é? O raio do disco aqui está dependendo de quem? De R. Então o valor da integral naturalmente vai depender de quem? De R. Tudo bem? Tá. Agora nós vamos fazer um outro caso, que é a mesma função, só que eu vou modificar a região de integração. Eu gostaria de ver vocês fazerem. Tá? Eu vou fazer uma pequena mudança, porque eu vou usar esses dois exemplos no próximo. Tá? Então, exemplo 6. 7. 7. Exemplo 7. Vocês vão calcular a integral dupla da exponencial menos x quadrado menos y ao quadrado dx dy. Mas agora quem é a região de integração? A região de integração, só por uma questão de hora, eu vou chamar isso aqui de B1 e vou chamar essa aqui de B2. Ok? Então o que é a região de integração? A região B2 é o conjunto dos pares de R2 para os quais x quadrado mais y quadrado é menor do que ou igual a R, em que R é positivo. Então, ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Tá? Vou fazer uma pausa aqui, vou esperar para vocês calcularem. Quanto que dá essa integral? É um disco agora de... Oi, gente. Eu quero que o raio seja ele, desculpa. Tá? Então, é um disco de raio elétrico.
Então, como é que é a variação do ρ? De 0 a R. O ρ varia de 0 a R. E como é que é a variação do θ? Isso, de 0 a 2π. Então, é a mesma coisa do ρ. Vai facilitar as contas, porque aqui o raio varia de 0 a R. Então, a integral dupla sobre essa região de integração D2 da exponencial de menos x² mais y² dx dy. Isso aqui se escreve como integral dupla sobre uma região do plano θ, ok? O jacobiano exponencial de menos ρ², jacobiano dρ dθ. Agora, no próximo passo, o que eu faço? Escrevo os limites de integração. Então, como é que são os limites? É integral de 0 a 2π, da integral de 0 a R, de ρ exponencial de menos ρ², dρ dθ. Só que essa integral aqui nós já fizemos. Nós podemos aproveitar o exemplo anterior, não é? Isso aqui vale quanto? Vale menos meio da exponencial de menos ρ², não é? Então vai ficar integral de 0 a 2π de menos meio da exponencial de menos ρ², avaliado de 0 até R dθ. Ok, gente? Isso daqui vai ser integral de 0 a 2π de menos meio exponencial de menos R² mais meio dθ. Mesma discussão do anterior. Isso aqui depende de θ? Não. Então isso aqui é uma constante e sai da integral. Aí você vai ter isso aqui multiplicando a integral de dθ de 0 a 2π, que dá 2π, tá? Então, é menos meio da exponencial de menos R² mais meio vezes 2π. De novo, isso aqui é π, multiplica 1 menos exponencial de menos R². Está claro isso? É bem parecida com a anterior. O que mudou? A região de integração. Tá? Muito bem. Só que esses dois exemplos, eles têm uma importância muito grande aqui para nós. Por quê? Porque além da gente praticar o que nós vimos ontem, eles vão nos auxiliar a resolver um exemplo importante. Tá? O exemplo 8. Preste bem atenção nisso aqui. Nós gostaríamos de calcular a integral de menos infinito até mais infinito da exponencial de menos x² dx. Vocês vão falar, poxa, mas isso aí é lá no curso de cálculo. Sim. Só que essa integral vocês não estudam ela no cálculo. Por uma razão. Uma razão é que, para você calcular essa integral, você transforma ela numa integral dupla. Eu vou mostrar agora. E por que essa integral é tão importante? Porque é uma integral que aparece no curso de probabilidade, aparece na estatística. Essa função, ela tem este aspecto. A exponencial de menos x², ela tem este aspecto. Então, o que nós vamos fazer, do ponto de vista geométrico, este ponto aqui é 1, o que nós vamos fazer, e ela arrasta sobre o eixo x, ela nunca toca o eixo x. O que nós vamos fazer é calcular toda esta área, delimitada pela f, que é exponencial de menos x² e o eixo x.
vocês vão ver que essa área é finita. Vocês vão ver que ela é finita. Tá? Muito bem. Isso daqui é chamado de curva gaussiana. Tá? Muito bem. Então, primeiro passo, eu vou, ao invés de eu olhar a integral de menos infinito até mais infinito, eu vou olhar ela de menos R até R. Ou seja, eu vou avaliar esta área. Preste bem atenção nisso. Vou avaliar esta área. Então, eu vou chamar ela de I de R, a integral de menos R até R, da exponencial de menos x quadrado dx. Por que eu chamei de I de R? Porque essa integral ela vai depender do R, não vai? Se o meu R é de menos 1 até 1, a integral tem um valor, essa área tem um valor. Se eu vou de menos 2 até 2, a área tem outro valor, não é verdade? Então, isso daqui é esta área. E esta área depende de quem? Depende de R. Tá? Mas vocês vão concordar comigo que isso daqui também pode ser escrito assim, ó. Por quê? Quem sabe falar por quê? Aqui é o momento de vocês serem altamente críticos. Faz diferença a variável que eu coloco para a função aqui? Se eu coloco x, se eu coloco a, b, c, se você quiser definir que a função f é exponencial de menos coraçãozinho ao quadrado, a variável é coraçãozinho, não importa. Não faz diferença a variável. Então essa igualdade é verdadeira, desde que R seja o quê? Seja positivo. Tudo bem? Tá. Mas, se essa igualdade é verdadeira, eu vou calcular o quadrado dessa integral. Preste bem atenção aqui. Quem é o quadrado dessa integral? O quadrado de I de R é isto vezes isso, não é verdade? Ou isto vezes isso, porque esses objetos são iguais, não é verdade? Então, isso aqui é a integral de menos R até R, da exponencial de menos x quadrado dx, vezes integral de menos R até R, da exponencial de menos y ao quadrado dy. Mas como essa função é contínua, eu posso invocar o teorema de Fubini e dizer que isso aqui é uma integral dupla, numa região retangular, de menos R até R, de menos R até R, da exponencial de menos x quadrado mais y ao quadrado, dx dy. Olha que bacana. Agora nós vamos calcular essa integral dupla. Só que qual que é a região de integração aqui? Vocês vão ficar surpresos com o que vai aparecer. Qual que é a região de integração? Hein? É um quadrado. Vai de menos R até R e de menos R até R. Então a região de integração é o quê? É um quadrado. Vamos lá. Vamos mostrar essa região de integração. Então, a região de integração é assim. É um quadrado. Todo mundo enxerga, gente? X varia de menos R até R, y varia de quem? De menos R até R. Tá? Muito bem. Mas agora, o que eu vou fazer? Eu vou considerar a circunferência que está inscrita nesse quadrado e vou considerar a circunferência que está circunscrita. A que está inscrita eu vou chamar de B2. E a que está circunscrita eu vou chamar de B1.
B2 é quanto? É. Então vamos colocar assim. A circunferência, vê se fica claro, um pouco complicado assim. A circunferência B2, o raio de B2 é quanto? É. Agora eu quero que vocês pensem qual é o raio da B1. Vamos com calma. Raio da B1. Pode pensar com calma. Continua aqui. Aqui você tem um quadrado. O quadrado vai de menos E a R. Oi? Isso. Ó, olha só. Tem uma circunferência passando aqui pelos vértices do quadrado. Ó, oi? Este triângulo aqui, ó, eu vou chamar ele de outra cor. Olha para este triângulo. Então, o que eu quero, a raiz disso aqui dá quanto? R raiz de 2. Então o raio da B1 é R raiz de 2. Ótimo. Está claro isso? Enxergaram? Muito bem. Então veja bem. Essa função que eu quero integrar, ela só assume valores positivos. E eu quero integrar ela sobre o quadrado. Eu vou destacar o quadrado aqui, para a gente não perder de vista ele. Ó, eu quero integrar a função sobre este quadrado. Só que como essa função assume valores positivos, apenas valores positivos, o que acontece se eu integrar ela? Veja bem, se eu integrar ela sobre o quadrado, suponha que o valor seja 20. E depois eu integro ela sobre esse disco maior. Vocês acham que o valor da integral é maior ou menor? O que vocês acham? Entenderam a pergunta? Essa função que eu quero integrar. Ok? Eu quero integrar ela primeiro no quadrado, vamos supor de lado 1. Essa função só assume valores positivos. Então, se eu calcular a integral bruta dela sobre essa região, eu estou achando o volume de um sólido, que tem como base o quadrado e a tampa aqui é dada por isso aqui, certo? Vamos supor que esse volume foi 20. Suponha que foi 20. Aí eu chego e falo para vocês assim, vamos integrar ela agora sobre essa bola de raio 4. O volume é maior ou menor? Maior. Por que é maior? Aumentou a peça, não aumentou? Vocês enxergam isso? Aumentou a peça. Então, baseado nesse fato, eu vou escrever o seguinte: esta integral é o quadrado da I, não é? Então, essa integral, que é o quadrado da I, preste bem atenção nisso aqui, que eu quero que vocês critiquem, tá? Se eu integro essa função sobre este quadrado, este valor, ele está situado entre dois outros valores. Quem sabe me dizer? Qual que é o maior valor que eu consigo para a integral dessa função? É quando eu integro ela sobre quem? O B1 ou B2? Isso, sobre o B1. Então, onde que eu coloco aqui a integral sobre o B1? Qual que é o maior valor? É sobre o B1. Certo? Então, aqui vai ser a integral sobre B1. E qual que é o menor valor que eu assumo, que eu consigo? É sobre
é sobre o quadrado, ok? Então, aqui é a integral dupla sobre quem? Sobre V2 da exponencial de menos x quadrado mais y quadrado e x dx. Muito bem. Só que a notícia boa da noite é que a gente já calculou essas integrais. Essa daqui é o exemplo 6 e essa daqui é o exemplo 7. Quanto que vale essa? Fale para mim, por favor. Essa daqui. Pi 1 menos exponencial de quanto? Menos 2r quadrado. Pronto. Tem que ser menor do que ou igual. O quadrado da i de r. E essa daqui, vocês calcularam, é pi 1 menos exponencial de menos r quadrado. Pronto. Pode acontecer de ser igual. Mas eu estou colocando igual é porque eu vou invocar o teorema do confronto agora. Mas por que o teorema do confronto? Porque eu quero calcular essa i de r. Eu quero calcular a i de r. Certo? Então, vamos pensar um pouquinho. Antes de eu finalizar. Às vezes, quando você faz um curso de probabilidade, você usa o valor dessa integral que a gente vai reduzir aqui. Mas às vezes o pessoal não sabe de onde que veio, né? E aí? Eu quero obter quem? Eu quero obter a i de r. É a i de r. Só que, veja bem, qual que é a ideia para obter a i de r? Na verdade, o problema é calcular isso aqui. Para eu calcular isso aqui, eu tenho que fazer o R tender a quem? A mais infinito. Se o R tende a mais infinito, isso aqui fica de menos infinito a mais infinito. Eu resolvo o problema. Muito bem. Então, o que eu preciso fazer? Isso daqui é equivalente a eu tirar a raiz de todo mundo. Isso aqui fica raiz quadrada de π 1 menos exponencial de menos 2r quadrado menor do que ou igual a i de r. Agora, quem que é a i de r? É essa daqui. Se eu passar o limite na i de r, eu encontro o valor da integral que eu queria. Menor do que ou igual a raiz quadrada de quem? De π 1 menos exponencial de menos r quadrado. Muito bem. Faça R tender a infinito. Se R tende a infinito, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, certo? Qual é a conclusão? Vamos pensar um pouco. Qual é a conclusão? Se R tende a mais infinito, o limite dessa função é igual ao limite dessa. Então, pelo teorema do confronto, o limite dessa daqui, quando R tende a mais infinito, também é igual às extremidades. Qual foi o limite das extremidades? Se isso daqui vai, se R cresce, vamos pensar nesse caso aqui, exponencial de menos R quadrado, que é 1 sobre exponencial de R quadrado. Se o R cresce, a tendência disso aqui é diminuir, não é? Tende a zero. Então, este termo vai para zero, este vai para zero. Então, aqui sobra a raiz de π e aqui a raiz de π. Então, o limite dessa daqui tem que ser a raiz de π. Certo? Só que o limite dessa daqui é exatamente o que eu queria. Então, portanto, pelo teorema, ou pela propriedade do confronto, temos que a integral de menos infinito a mais infinito é exponencial de menos x quadrado dx, quanto vai? Raiz quadrada de π. É uma integral que vocês vão ver no curso de probabilidade. Tá?
Então, toda vez que vocês olharem uma integral de menos infinito a mais infinito exponencial de x quadrado, é só lembrar, para calcular essa integral, você tem que fazer o quê? Transformar ela numa integral dupla, utilizar coordenadas polares e resolve o problema. Tá? Se você está batendo papo com alguém na rua aí, quer conversar sobre isso, não sabe conversar. Não tem assunto. Não vai mais gerar. Oi? Não vai gerar, não. Não, esse o que faz? Esse é o caso específico. Tá? Esse é o caso específico. Ok? Gente, olha, qual que é a mudança de variáveis mais influente que a gente tem na integral dupla? Coordenadas polares. Tá? Olha a quantidade de exemplos que nós fizemos com coordenadas polares. É a mais influente. Tá? Então, amanhã a gente introduz a integral tripla e a semana que vem a gente tem mudança de variáveis na integral tripla. Tá?